Júlio não era supersticioso. Ou, pelo menos, ele não era até aceitar o bico no que sobrou do edifício Centauro. Todo mundo na cidade sabia do Centauro. Não era lenda urbana, era história de jornal, manchete de tragédia nacional. 15 anos antes, o prédio de 26 andares tinha virado uma pira funerária no meio da metrópole. O fogo subiu rápido demais. O número oficial de mortos sempre foi controverso, mas Júlio sabia que o número real era muito maior do que a prefeitura admitia. O prédio nunca foi demolido por completo. A estrutura estava comprometida, claro, mas a burocracia e as investigações intermináveis o mantiveram de pé, envolto em uma malha de proteção cinzenta, como um cadáver mumificado esperando o enterro. A empresa de segurança que Júlio trabalhava, a Vigilância Ômega, pegou o contrato de monitoramento da área. Era um trabalho fácil, em teoria, garantir que vândalos e curiosos não entrassem nos escombros. O pagamento era alto, tão alto que Júlio ignorou os olhares de pena e os avisos velados dos colegas. Ninguém queria ficar 12 por 36 naquele lugar. Seu posto ficava no que restou da guarita principal, no térreo. Era uma estrutura de concreto reforçado, meio separada do corpo principal do edifício, mas ainda assim infestada pela aura do desastre. O ar ali tinha um peso físico, uma mistura terna de cinzas úmidas, mofo e o cheiro metálico de ferro retorcido que havia esfriado há muito tempo. As primeiras semanas foram de tédio absoluto. Júlio passava as madrugadas lendo mangás no celular e fazendo rondas rápidas com a lanterna. O silêncio era a pior parte. Não era o silêncio da noite. Era o silêncio de um cemitério, onde a vida havia sido brutalmente interrompida e não ousava retornar. A guarita era equipada com o básico: um aquecedor enferrujado, um frigobar minúsculo e, estranhamente, o painel de comunicação original do prédio. Era uma relíquia dos anos 80, um Pabix gigante, cinza amarelado, com centenas de luzes LED minúsculas e botões plásticos. A maioria dos cabos que saíam dele estava cortada ou derretida. Júlio sabia que o sistema era inoperante. Os andares superiores, onde o fogo tinha atingido o pico de 800 graus, não tinham mais paredes, quanto mais fiação funcional. No entanto, em uma terça-feira chuvosa, por volta das 3:30 da manhã, enquanto ele tentava sintonizar uma rádio esportiva no radinho de pilha, o painel de comunicação emitiu um som. Não foi um toque de telefone, nem um bip. Foi um clique. Um ruído seco, mecânico, como se um relé tivesse acabado de ser acionado. Júlio levantou os olhos do celular. A guarita estava iluminada apenas pela luz fraca de uma lâmpada de emergência. Ele olhou para o painel de comunicação. Uma luz vermelha piscava. Era o LED correspondente ao número 23. Júlio sentiu o sangue gelar. O 23º andar. Ele se lembrava vagamente dos relatórios. O 23º andar foi um dos primeiros a desabar internamente, aprisionando dezenas de pessoas. Não havia nada lá além de fuligem e vigas expostas. Ele balançou a cabeça, esfregando os olhos. O sono e a solidão estavam brincando com ele. Deve ser curto-circuito, ele murmurou, voltando para o celular. A água da chuva escorria pela lona protetora da janela. O clique veio de novo, mais alto, e o LED do 23º andar parou de piscar e ficou aceso, fixo. Logo em seguida, a caixa de som do painel PABX, que funcionava como um alto-falante principal, soltou um ruído agudo de estática, seguido por um som que parecia ser respiração. Júlio largou o celular. Ele se levantou devagar, aproximando-se do painel. A respiração era irregular, áspera, como se a pessoa estivesse ofegando depois de correr muito. "Alô?" Júlio disse, a voz rouca. Ele pressionou o botão de atendimento geral, sentindo o plástico velho ranger sob seu dedo. A estática aumentou. "Quem está falando? Aqui é a segurança." O som parou abruptamente. O silêncio voltou, mais pesado do que antes. O LED do 23º andar permaneceu aceso. Júlio esperou 1 minuto, depois 2. Ele checou o cabo de força do painel.
Estava ligado a uma tomada de serviço de forma precária, mas não havia como aquele sistema inteiro estar ativo, muito menos conectado a algo no 23º andar. Ele desligou o cabo da tomada. A luz vermelha sumiu. Pronto, curto-circuito. Ele repetiu, tentando convencer a si mesmo. Ele passou o resto do turno tenso, olhando para a tomada vazia. Quando o dia clareou, ele contou o incidente ao seu supervisor, um homem chamado Dantas, que riu e disse que o Centauro tinha má fama e que ele deveria parar de assistir filmes de terror. Júlio voltou para casa. Dormiu mal. Na noite seguinte, ele estava de volta. Ele evitou olhar para o painel PABX. Ele havia levado um livro físico para se distrair. Eram 2h15 da manhã quando o clique aconteceu de novo. Dessa vez, Júlio estava preparado. Ele olhou diretamente para o painel. O LED do 23º andar estava aceso novamente. Ele não tinha ligado o cabo. A tomada estava vazia. O painel estava funcionando sem eletricidade. Júlio sentiu o ar sair de seus pulmões. Ele pegou a lanterna e iluminou a parede. Não havia bateria de reserva visível. O aparelho estava morto, mas estava vivo. Ele engoliu em seco, aproximando-se. Dessa vez, o som não era apenas respiração. Era um sussurro abafado, misturado com o crepitar que Júlio percebeu ser o som de algo queimando, mesmo que não houvesse fogo em quilômetros. Ele hesitou. O medo não era de ladrão ou de animal. Era um medo frio, metafísico. O sussurro se tornou um som inteligível, mas distorcido, como se a voz estivesse sendo esmagada por algo pesado. Socorro! A palavra veio da caixa de som da guarita, fina e desesperada. Júlio hesitou por mais um momento. Depois, impulsionado por um reflexo de dever, ele apertou o botão de atendimento. Eu ouvi. Quem está falando? Qual é a emergência? A voz do outro lado, vinda do 23º andar que não existia mais, não respondeu à pergunta. Ela apenas repetiu a súplica, com uma urgência lancinante. Socorro! Eu estou presa! Está quente demais! A fumaça! A voz era feminina, jovem e estava claramente em pânico extremo. O som de tosse seca e violenta preencheu o silêncio da guarita. Júlio tentou manter a calma, pensando em algum tipo de pegadinha elaborada. Mas como? Quem teria acesso à fiação de um prédio condenado para montar uma brincadeira tão cruel? Moça, onde exatamente você está? O prédio pegou fogo, não tem como você estar no 23º andar. Isso é uma ruína. Houve um gemido alto, seguido por um som metálico de algo caindo. Eu não consigo abrir a porta, Júlio, me ajuda. Eles disseram que o resgate está chegando, mas está demorando. O chão está quente. Júlio congelou. A mulher tinha usado o nome dele. Como você sabe meu nome? Ele perguntou, a voz quase um pigarro. Eu liguei para a recepção. Eu liguei para você. Você não está atendendo. A voz gritou, agora histérica, misturada com o rugido distante do que só podia ser o fogo. Por favor, eu não quero morrer aqui. Me tira daqui. Júlio se afastou do painel, tropeçando na própria cadeira. Ele olhou para a tomada vazia. Ele olhou para cima, para a escuridão que engolia os andares superiores do Centauro. Ele percebeu que a mulher não estava falando com ele no presente. Ela estava ligando para ele em algum ponto no tempo, há 15 anos, no ápice do inferno. O PABX, de alguma forma impossível, estava atuando como um portal de comunicação para o dia do incêndio. Júlio sentiu um calafrio percorrer sua espinha, o tipo de frio que não vem do clima, mas de algo que viola as regras da realidade. Ele apertou o botão de desligar, mas o LED vermelho permaneceu aceso. O PABX não obedeceu. Júlio, você está aí? Você ainda está aí? A voz implorou, a tosse piorando. Eu estou no banheiro, me escondi, mas a porta de metal está esquentando. Eu não consigo respirar. O pânico de Júlio se transformou em desespero. Ele era um segurança, treinado para lidar com emergências. Mas esta emergência estava no passado e ele não tinha como agir. Eu não posso te ajudar.
Júlio sussurrou, sentindo a bile subir. Eu não estou lá. Eu sinto muito. O grito que veio a seguir não era de medo, mas de pura agonia. Não, não me deixa! O fogo está chegando na porta. Eu estou sozinha. Por favor. O som de um estrondo ensurdecedor, como uma binga de metal caindo, abafou o grito. A voz se transformou em um chiado, depois em um ruído gutural e horrível, o som de carne cozinhando e ossos rachando. Então, silêncio. O LED do 23º andar piscou 3 vezes e se apagou. O painel PABX voltou a ser um bloco de plástico murto e inerte. Júlio ficou paralisado, as mãos tremendo incontrolavelmente. Ele podia sentir o cheiro de queimado, um cheiro que não estava no ar da guarita, mas estava impregnado em sua mente. Ele passou o resto da noite encostado na parede, olhando a escuridão com o estômago revirado. Ele não conseguiu chamar a polícia ou o supervisor. Quem acreditaria que ele tinha acabado de atender a um chamado de socorro de uma vítima morta do pior incêndio da história recente? Ele pensou em pedir demissão na manhã seguinte, mas a visão da conta bancária o fez hesitar. Ele precisava do dinheiro. Ele tinha que aguentar. Era só um aparelho velho. Era só eco. Ele aguentou. E na noite seguinte, o painel PABX estava esperando por ele. Mas dessa vez, quando o clique veio, não foi o 23º andar. Era o 18º andar. E a voz não estava pedindo socorro. Estava fazendo uma pergunta. Uma voz masculina, rouca e pesada, sem o pânico da noite anterior. Apenas uma calma fria e aterrorizante. Júlio atendeu, contra todo o seu bom senso. Alô? A voz respondeu, imediatamente, parecendo estar a um palmo de seu ouvido. Por que você não nos atendeu? A pergunta não era dirigida ao resgate, era dirigida diretamente a ele. Quem está falando? Júlio conseguiu perguntar, mal conseguindo respirar. Estamos esperando o resgate há tanto tempo. Onde você está, Júlio? Nós te vimos na guarita. Você nos deixou queimar. Júlio recuou. Ele pegou o celular para ligar, mas percebeu que suas mãos estavam tão suadas que ele não conseguia destravar a tela. Eu não estava aqui. Eu sou o novo segurança. O homem riu, um som seco e gutural que parecia vir de uma garganta cheia de cinzas. É claro que você estava. Você sempre está. Você é o único que sobrou aqui. E nós estamos subindo para te encontrar. Não temos pressa. Já esperamos 15 anos. O LED do 18º andar se apagou. E instantaneamente o LED do 17º andar acendeu. O som do interfone mudou. Não era mais estática ou o rugido do fogo. Era o som de passos, pesados, arrastados, subindo lentamente, vindos de dentro do painel PABX, através dos andares que ele pensava que eram apenas ruínas. Júlio sabia que não importava que ele estivesse no térreo. Eles estavam subindo. E não estavam subindo as escadas. Eles estavam subindo a linha. E ele era o único na outra ponta. O LED do 17º andar piscou 2 vezes, apagou e com um claque audível, o 16º acendeu. Júlio estava encostado na parede, o corpo paralisado. Ele podia ouvir através do alto-falante o arrastar pesado. Não era o som de sapatos, era o som de tecido encharcado e carbonizado sendo puxado sobre concreto áspero. O ritmo era lento, deliberado. Eles não estavam correndo. Estavam caçando. Ele tentou se levantar para correr, para pegar a chave do carro, mas suas pernas não responderam. O medo o havia transformado em concreto, tão imóvel quanto os escombros do centauro. 15º andar. O som de respiração voltou, mas dessa vez eram muitas respirações, ofegantes, congestionadas, todas em uníssono. Era uma respiração coletiva, como se o prédio estivesse respirando através do painel. Nós estamos perto, Júlio. Uma voz sibilou do alto-falante. Não era a voz masculina de antes, nem a feminina.
Era um coro de vozes, finas e grossas, sobrepostas, harmonizando-se em uma única ameaça gutural. 14º andar. O cheiro. O cheiro que ele sentira na noite anterior de carne cozinhando e cinzas úmidas agora era forte, sufocante, emanando diretamente do PABX, como se o aparelho estivesse pegando fogo internamente. Júlio tossiu, cobrindo o nariz com a manga do uniforme. 13º andar. O número acendeu. O coro de vozes começou a murmurar algo que ele não conseguia distinguir, como uma oração distorcida ou um encantamento. A cadência do arrastar aumentou. Eles estavam ganhando velocidade, ou talvez a descida estivesse facilitando. Júlio finalmente conseguiu se mover. Ele se arrastou até o frigobar, abrindo-o e pegando uma garrafa d'água gelada. Ele derramou metade sobre o rosto, tentando limpar o pavor. Ele precisava de ar. Ele precisava de luz. Ele pegou a lanterna e a apontou para o painel. O plástico cinza amarelado parecia estar suando, úmido e quente ao toque. O 12º andar. Acendeu. O murmúrio das vozes cessou, substituído por um som que fez Júlio soltar um grito abafado. O choro. Eram dezenas de pessoas chorando, mas não um choro de tristeza, e sim de uma raiva profunda e injustiçada. O lamento de almas que foram brutalmente roubadas de sua existência. Você nos deixou aqui, o coro sussurrou, agudo e penetrante. Você viu o alerta, Júlio, e você nos deixou. Júlio fechou os olhos, balançando a cabeça violentamente. Eu não estava aqui, não fui eu. 11º andar. O choro se transformou em risadinhas infantis. Júlio abriu os olhos. O som era o mais terrível até agora. A inocência corrompida. Tio Júlio, você está brincando de esconde-esconde? Perguntou uma voz de criança, doce, mas estranhamente molhada. Nós achamos você. Você é o prêmio. Ele se lembrou dos relatórios. O 11º andar abrigava uma creche clandestina que funcionava ilegalmente. O corpo de 10 crianças nunca foi formalmente identificado. O PABX rangeu. O 10º andar acendeu. Júlio se afastou até encostar na porta de metal reforçada da guarita. Ele procurou o radiocomunicador para chamar Dantas, mas sabia que era inútil. Dantas o mandaria para um hospício. O som do 10º andar era o crepitar inconfundível do fogo consumindo madeira e plástico, agora tão alto que parecia que havia uma fogueira acesa dentro da guarita. O calor era palpável. Júlio sentiu o suor escorrer sob seu uniforme. 9º, 8º, 7º andares. A descida acelerou, os LEDs piscando em uma velocidade quase maníaca, acompanhada por um coro de berros, gritos e o som de vidros estourando e vigas colapsando. A comunicação não era mais um pedido de ajuda. Era um ataque sônico, uma reencenação do inferno. Quando o LED do 5º andar acendeu, o painel PABX começou a tremer. Não era apenas o som que estava passando. A estrutura de plástico e metal cinza amarelado tremia, batendo contra a mesa de metal. Pequenas partículas de poeira e fuligem, que pareciam ter se acumulado dentro do aparelho, começaram a cair na mesa. Júlio sentiu um formigamento nas pontas dos dedos. Ele olhou para o painel PABX com horror. O 4º andar. A voz masculina, rouca, voltou, agora dominante, abafando os gritos. Você não pode fugir. Você é o único ponto fixo. Você é o receptor. O 3º andar. O tremor era violento. A tampa de plástico do PABX se soltou com um estalo, revelando a fiação interna. Cabos queimados, placas de circuito cobertas por uma camada de sujeira escura, mas de alguma forma brilhando com uma energia fantasmagórica. O 2º andar. A fiação começou a se mover. Júlio viu com clareza aterrorizante que os fios derretidos e retorcidos, que deveriam estar mortos há 15 anos, estavam vibrando e se contorcendo como vermes elétricos saindo de um cadáver. Eles se estenderam ligeiramente para fora do painel quebrado como tentáculos hesitantes.
O medo deu lugar a uma explosão de adrenalina. Júlio saltou, pegou o pé de cabra que usava para abrir o cadeado do portão e mirou no painel. Ele bateu no PABX com toda a sua força. Plof! O painel se partiu. Fagulhas azuis e brancas explodiram por um instante e o coro de gritos dentro do alto-falante se transformou em um agudo guincho de dor. Júlio continuou batendo, destruindo os botões, quebrando as placas de circuito, até que o aparelho não era mais do que plástico esmagado e metal retorcido. O silêncio voltou. Um silêncio súbito e absoluto. Júlio ficou ofegante, o corpo ainda tremendo. A loucura tinha acabado. Ele olhou para o relógio digital no celular. 4h47 da manhã. O sol nasceria em breve. Júlio suspirou, sentindo um alívio esmagador, mas contaminado pela certeza de que ele jamais seria o mesmo. Ele pegaria seu dinheiro e sumiria dali. De repente, houve um clique. Não veio do painel PABX destruído. Veio do rádio comunicador da Vigilância Ômega, que estava na mesa ao lado. O rádio que ele usava para falar com Dantas. O rádio chiou e a estática foi substituída por uma voz clara, masculina, a mesma voz rouca do 18º andar. A voz veio do rádio, mas parecia estar falando diretamente de um ponto a 1 metro de distância, vinda de dentro da guarita. Você quebrou o telefone, Júlio. O coração de Júlio parou. Mas nós não precisamos mais dele. Nós já chegamos no térreo. Júlio se virou, mas não havia tempo. A porta de metal da guarita, que ele havia trancado e reforçado com uma barra, estremeceu. Não era um arrombamento. Era como se algo muito quente estivesse pressionando o metal por dentro. O metal começou a mudar de cor, passando de cinza para um vermelho opaco e vibrante, como ferro em brasa. O cheiro de carne queimada e fuligem retornou, milhares de vezes mais forte, vindo da porta. O coro de vozes, incluindo o choro das crianças e o lamento da mulher do 23º andar, irrompeu, mas não do rádio, veio de trás da porta. Nós estamos livres agora, Júlio, e você vai nos ajudar a sair daqui. Júlio gritou, um som rouco e desesperado que foi imediatamente abafado pelo rugido ensurdecedor de metal se contorcendo e um calor insuportável. Ele viu a barra de metal da porta derreter e cair no chão com um silvo. O último som que Júlio ouviu antes da escuridão e da dor do calor extremo foi o clique de um relé vindo do rádio comunicador. A voz de Dantas, o supervisor, finalmente entrou no rádio, confusa. Júlio? Júlio, você está aí? O que foi esse barulho? O que está acontecendo no Centauro? Júlio? O rádio chiou de volta, e em meio à estática, Dantas ouviu uma resposta. Não a voz de Júlio, mas a voz masculina rouca e fria. O segurança anterior está indisponível. Por favor, tente novamente. Em 15 anos. A linha ficou muda. Quando Dantas e a polícia chegaram à guarita do edifício Centauro, eles encontraram a porta de metal derretida e aberta, como se tivesse sido cortada por um maçarico invisível. O painel PABX estava destruído. Júlio havia desaparecido. Não havia sinais de luta, apenas um odor terrível de carne queimada e umidade. O supervisor registrou a ocorrência como abandono de posto, mas ficou inquieto com o rádio. Ele o desligou e o guardou. No dia seguinte, a Vigilância Ômega contratou um novo segurança, um senhor chamado Elias, que precisava muito do dinheiro e não se importava com as lendas urbanas sobre o Centauro. Elias entrou na guarita naquela noite. O radiocomunicador estava estranhamente ligado, no canto da mesa. Elias desligou. Por volta das 3h30 da manhã, enquanto Elias lia seu livro, ele ouviu um clique. Ele olhou para a mesa. O PABX estava destruído, mas o radiocomunicador estava aceso. Uma luz vermelha piscava no rádio, vinda de um lugar que não deveria existir. Elias pegou o rádio cauteloso. A estática veio. Alô? Elias perguntou, a voz rouca.
A voz respondeu imediatamente, baixa e urgente, cheia de medo. Eu ouvi. Quem está falando? Qual é a emergência? Era a voz de Júlio, o segurança anterior. Eu estou preso, no 26º andar. Está muito quente, o fogo está subindo. Por favor, me tirem daqui. Eu não consigo respirar. Onde está o resgate? Eu liguei para a recepção. Elias largou o rádio, o terror paralisando-o. O rádio continuou a implorar, a voz de Júlio se misturando com o som distante de bigas colapsando e o rugido do fogo. Júlio não estava desaparecido, ele estava preso, ele tinha subido a linha e ele era a nova chamada para o turno da noite no edifício Centauro. O entregador deu um passo em direção a ela. E então, o que estava atrás dele se revelou. A forma alta, a sombra, não era uma pessoa. Era algo que se estendia, que se dobrava. Parecia ter múltiplos membros longos e finos, como pernas de aranha cobertas por algo que parecia couro molhado, e usava o entregador como se fosse um escudo, ou talvez um chamariz. A luz de emergência piscou, e por um instante, Júlia viu a coisa. Era escura, magra, e se curvava sobre o entregador, parecendo carregá-lo. E a cabeça que ela viu na câmera não era a cabeça da criatura, mas sim a base de seu pescoço, que se estendia para o teto. Não tinha olhos, apenas uma abertura úmida onde deveria estar o rosto. O entregador levantou a mão e apontou o dedo, exatamente como fez na gravação. Mas dessa vez, ele apontou para a mochila térmica nas costas. A criatura atrás dele, a sombra, fez um som de clique, um ruído seco e metálico. O entregador estendeu a mão e abriu o zíper da mochila. Júlia viu o interior. Não havia frango frito. O interior estava cheio de terra preta, úmida e pedaços de algo que parecia ser argila quebrada. E no centro havia uma coisa. Era o celular de Júlia. O celular que ela usava para monitorar a câmera da porta. Mas ele estava esmagado, a tela rachada em um padrão de teia de aranha e envolto em uma camada de cabelo. Cabelo preto, longo, que parecia ter sido arrancado de uma só vez. Júlia conseguiu soltar um único grito antes que a sombra agisse. A gravação da câmera de segurança do apartamento, que Júlia deixou ligada, capturou o som. Um som de arrasto rápido, um ruído de carne e osso batendo no chão e um som de metal se fechando. A voz dele era neutra, estranhamente calma para alguém que estava de pé há horas de madrugada. Ah, cara, que droga. Eu sinto muito mesmo, de verdade. Já tá muito tarde. Pode cancelar o pedido, por favor? Eu durmo pesado e não vou comer isso agora. Houve um silêncio longo demais. Pela câmera, Júlia viu ele balançar a cabeça, não em negação, mas como se estivesse processando a informação lentamente. Ele colocou a mão na mochila térmica, mas não a abriu. A gente não cancela, moça. Eu já tô aqui. Eu sei, me perdoa, mas eu não vou receber. É só falar com o suporte que eu dou um jeito no estorno. Por favor, eu não quero te atrasar. Ele soltou a mochila. E foi aí que o desconforto real começou. Ele não respondeu. Ele simplesmente ficou parado, os ombros curvados sob o peso da mochila, e encarou a porta. Não a encarou com raiva ou frustração, o que seria esperado de um trabalhador da madrugada. Ele a encarou com uma ausência de expressão que era perturbadora. Era como se ele estivesse olhando através da porta, não para ela. Júlia sentiu o cabelo da nuca arrepiar. Aquele silêncio na madrugada era uma coisa, mas o silêncio daquele homem era outra. Moço? Ela chamou de novo, a voz já mais firme, tentando esconder o tremor. Ele finalmente se mexeu. Ele deu um passo para trás, virou as costas para a porta e começou a andar. Não correu nem mostrou pressa, apenas caminhou lentamente, arrastando os pés no piso frio do hall. Júlia observou a imagem em PIB até ele desaparecer da vista da câmera, virando o corredor que levava à saída do prédio. Ela soltou o ar que nem sabia que estava prendendo. Que cara estranho, pensou. Por precaução, ela rolou o vídeo da gravação de segurança para trás. Queria ver a hora exata que ele chegou e quando ele foi embora.
O que ela viu em seguida fez seu coração dar um salto. Quando ele chegou, a câmera registrou o movimento no portão de entrada. O relógio marcava 1h35. Ele não estava de moto. Normalmente, os entregadores deixam a moto parada na calçada ou no estacionamento do prédio, mas o vídeo mostrava o homem entrando a pé, vindo da escuridão da rua. Não havia faróis, nem o barulho característico do motor de baixa cilindrada que ela estava acostumada a ouvir. Ele estava andando, carregando a mochila, a pé, no meio da madrugada. Júlia tentou racionalizar. Talvez a moto tivesse quebrado na esquina, talvez ele estivesse fazendo a entrega de bicicleta e a imagem em PIB não capturasse o veículo. Mas ela reviu a saída dele. Ele simplesmente continuou andando na rua escura, desaparecendo na direção oposta ao centro do bairro. Ele não estava vindo de lugar nenhum, ele estava indo para lugar nenhum, pensou Júlia, sentindo um frio na barriga. Ela fechou o aplicativo, bloqueou o celular e tentou voltar a dormir, mas a imagem do homem parado na porta, encarando o vazio, ficou gravada na sua mente. O dia seguinte. Sábado foi um dia normal. Júlia trabalhou, limpou o apartamento e tentou esquecer o incidente da madrugada. Ela até ligou para o suporte do aplicativo para garantir que o entregador não fosse penalizado e para garantir que ele não tivesse acesso ao seu endereço de novo. O atendente disse que o pedido estava oficialmente cancelado por ausência do cliente e que a taxa de entrega seria paga ao motoboy, mas que o lanche seria descartado. Júlia deu os ombros, assunto encerrado. Noite de sábado. Ela decidiu ir dormir mais cedo, exausta. Por volta das 23h30, já estava na cama, lendo um livro. À 1h47 da manhã, exatamente o mesmo horário que o entregador havia aparecido na noite anterior, o celular dela vibrou. Não era mensagem, era a campainha inteligente. Júlia congelou. O coração começou a martelar no peito. Ela pegou o celular, as mãos suando, e abriu o aplicativo da câmera. A imagem em PIB se acendeu. Lá estava ele, o mesmo homem, o mesmo uniforme azul marinho, a mesma mochila térmica nas costas. Ele estava parado na porta dela. Júlia sentiu um pânico tão gelado que subiu pela sua espinha. Não era possível. Ele não podia estar ali. Ela não havia pedido nada. Ela checou o aplicativo de delivery, o histórico, o carrinho. Estava tudo vazio. Ele estava ali, na mesma hora, no mesmo lugar, mas sem motivo. Dessa vez, ele não estava olhando para a porta. Ele estava olhando diretamente para a lente da câmera. Júlia podia sentir o peso daquele olhar, mesmo através da imagem digital granulada. Era um olhar vazio, mas que parecia penetrar o concreto e o metal. Ela não ousou usar o interfone. Ficou na cama, respirando superficialmente, observando a figura imóvel. De repente, ele levantou a mão. Ele não tocou a campainha. Ele apenas bateu na porta de metal. 3 batidas leves, secas. Toque, toque, toque. O som, abafado, atravessou a porta e a parede do quarto de Júlia, fazendo-a dar um pequeno grito abafado no travesseiro. Depois das batidas, ele ficou parado por mais 1 minuto. Então, como na noite anterior, ele se virou e caminhou lentamente para fora do campo de visão da câmera. Júlia mal conseguiu dormir o resto da noite. Tentou se convencer de que era uma coincidência bizarra, um erro de rota, ou que ele estava procurando o apartamento errado. Mas ele bateu na porta dela. A repetição do domingo. Júlia passou o domingo em estado de alerta. Ela ligou para o síndico, reclamando que um entregador estava rondando o prédio sem autorização. O síndico, um senhor ranzinza, disse que verificaria as câmeras do térreo, mas que, se ele não tocou a campainha, não é problema. À noite, Júlia estava tensa. Ela ligou todas as luzes do apartamento. Deixou o celular no volume máximo ao lado da cama, com o feed da câmera aberto. Ela não dormiu. Ela esperou.
À 1h47 da manhã, o celular vibrou. A gravação começou. Lá estava ele, o entregador fantasma. Dessa vez, ele não estava com a mochila térmica. Ele vestia a mesma camisa azul escura, mas estava sem o equipamento de trabalho. Não havia nada que justificasse sua presença ali. Ele estava parado, com as mãos nos bolsos da calça, olhando diretamente para a câmera. Júlia sentiu as lágrimas de pânico subindo. Aquilo não era um erro. Aquilo era intencional. Ela pegou o celular e começou a gravar a tela, tremendo. Ele deu um passo em direção à porta. E então, ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Era um movimento lento e desequilibrado dos lábios, um sorriso frio e largo demais para ser humano. E ele fez um gesto. Ele levantou a mão direita e apontou para a lente da câmera, o dedo indicador esticado. Júlia soltou um grito mudo e jogou o celular longe. Ela se encolheu na cama, cobrindo a cabeça com o cobertor, ouvindo o silêncio da madrugada ser quebrado apenas pela pulsação violenta do seu próprio sangue. Ela sabia que ele estava avisando. Ele sabia que ela estava observando. E ele estava voltando. Na manhã de segunda-feira, Júlia estava um caco. Ela não ligou para o trabalho. A primeira coisa que fez foi checar o celular. A gravação estava lá. A imagem do sorriso. Ela revisou todas as gravações, os 3 dias, 1h47 da manhã. Mas o que a fez vomitar de susto foi o que ela notou na gravação de segunda-feira, quando ele sorriu e apontou o dedo. Na parede do corredor, logo atrás dele, havia uma mancha escura. Era um reflexo da luz da rua, talvez, mas parecia uma sombra que não batia com a iluminação. Júlia deu zoom na imagem. A mancha escura estava muito alta. Ela não era dele. A mancha escura parecia ter a forma de uma cabeça humana, espiando por cima do ombro do entregador, e parecia estar olhando diretamente para a porta de Júlia. O entregador não estava sozinho, e ele não estava mais vindo para entregar comida. Ele estava vindo para me mostrar que ele sabia onde eu estava, e que ele tinha companhia. Júlia não conseguia respirar direito. Seu corpo estava em modo de fuga total. O medo não era mais o frio na barriga de uma situação estranha. Era uma dor física, aguda, que pinicava na pele. Na segunda-feira, ela ligou para o 190. A voz dela saiu histérica, gaguejando sobre um entregador stalker que aparecia sempre a 1h47 da manhã. "Moça, a senhora fez algum pedido? Ele ameaçou a senhora?" perguntou o policial, a voz cansada e cética, típica de quem está lidando com mais um caso de paranoia de morador de apartamento. "Ele está filmado. Ele sorriu para a câmera e tem uma sombra atrás dele." O policial sugeriu que ela fizesse um BO online por perturbação da ordem e que, se ele tentasse invadir, ela ligasse de novo. Enfatizou, se houver invasão. O BO não a ajudaria às 1h47 da manhã. Júlia sabia que tinha que sair dali. Não podia esperar a madrugada. Mas e se ele estivesse lá fora, esperando por ela agora, durante o dia? Ela passou a tarde de segunda-feira trancada, com as janelas fechadas, ouvindo o barulho normal da rua, mas incapaz de acreditar que a normalidade existia. Ela não conseguia tirar os olhos do canto superior da tela do celular, onde a mancha escura, a forma de uma cabeça esguia, parecia espiar por cima do ombro do entregador. Não era uma sombra, era algo alto, muito alto. Júlia ligou para Carol, sua melhor amiga, que morava na Vila Olímpia. "Carol, eu preciso ir para aí, agora. Não pergunta, só me deixa passar a noite." Carol, acostumada com os dramas de Júlia, concordou. O plano era simples, esperar até depois da meia-noite, quando o movimento na rua diminuísse, mas antes da hora fatídica. Ela pegaria uma mochila com documentos, dinheiro e as gravações. A prova. Júlia deitou na cama por volta das 22 horas, mas o sono era impossível. Cada rangido do prédio antigo parecia o som de passos no corredor. O silêncio da cidade, que antes era seu conforto, agora era um manto opressor. À 00:30, ela se levantou. O apartamento estava frio. Ligou a câmera inteligente no celular para monitorar o hall enquanto se preparava.
Ela vestiu jeans e um moletom. Colocou o celular de trabalho e o pessoal no bolso e a mochila nas costas. Respirou fundo. É agora, antes de 1h47. Ela se aproximou da porta, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Ela podia ouvir o próprio coração batendo tão forte que ecoava em seus ouvidos. Virou a chave na fechadura, o som metálico parecendo um tiro no silêncio do prédio. Abriu a porta o mínimo possível e espiou para fora. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz de emergência no fim, que piscava em um ritmo lento e irritante. Estava vazio. Júlia saiu. O ar no hall era diferente. Não era o ar de um prédio antigo, empoeirado. Era um ar frio, pesado, com um cheiro sutil de algo úmido, como terra molhada, misturado com plástico queimado. Ela deu o primeiro passo, e então o segundo. Seu coração pulou na garganta. No final do corredor, onde a luz de emergência piscava, a sombra estava ali. Não era a sombra do entregador fantasma, era a sombra alta e desproporcional que ela havia visto na gravação, mas agora projetada na parede, alcançando o teto. Era escura demais, densa demais e não se movia de acordo com a luz. Júlia parou no meio do hall, paralisada. A sombra se moveu. Não andou. Ela escorregou pela parede em direção a Júlia. O movimento era rápido e silencioso, como tinta escura se espalhando. Júlia soltou um grito mudo e se virou para correr de volta para o apartamento. Mas era tarde. Ela ouviu o som. Não era o arrastar de pés do entregador. Era um som de arranhão, como unhas grossas raspando em metal. E vinha da porta dela. Ela se virou. O entregador estava ali. Ele não estava vindo do corredor. Ele estava parado ao lado da porta do apartamento, onde ela havia acabado de sair. Ele estava de uniforme, com a mochila térmica. Ele não se moveu, mas seu rosto estava virado para ela. O sorriso, aquele sorriso largo, desequilibrado. A gente não cancela, moça. A voz dele era um sussurro rouco, mas parecia vir de dentro da parede. Júlia, num pânico desesperado, tropeçou para trás, caindo no chão de cimento frio. Ela tentou engatinhar para longe, mas seu corpo não obedecia. O entregador deu um passo em direção a ela. E então, o que estava atrás dele se revelou. A forma alta, a sombra, não era uma pessoa. Era algo que se estendia, que se dobrava. Parecia ter múltiplos membros longos e finos, como pernas de aranha cobertas por algo que parecia couro molhado, e usava o entregador como se fosse um escudo, ou talvez um chamariz. A luz de emergência piscou, e por um instante Júlia viu a coisa. Era escura, magra, e se curvava sobre o entregador, parecendo carregá-lo. E a cabeça que ela viu na câmera não era a cabeça da criatura, mas sim a base de seu pescoço, que se estendia para o teto. Não tinha olhos, apenas uma abertura úmida onde deveria estar o rosto. O entregador levantou a mão e apontou o dedo, exatamente como fez na gravação. Mas dessa vez, ele apontou para a mochila térmica nas costas. A criatura atrás dele, a sombra, fez um som de clique, um ruído seco e metálico. O entregador estendeu a mão e abriu o zíper da mochila. Júlia viu o interior. Não havia frango frito. O interior estava cheio de terra preta, úmida e pedaços de algo que parecia ser argila quebrada. E no centro havia uma coisa. Era o celular de Júlia. O celular que ela usava para monitorar a câmera da porta. Mas ele estava esmagado. A tela rachada em um padrão de teia de aranha e envolto em uma camada de cabelo. Cabelo preto, longo, que parecia ter sido arrancado de uma só vez. Júlia conseguiu soltar um único grito antes que a sombra agisse. A gravação da câmera de segurança do apartamento, que Júlia deixou ligada, capturou o som. Um som de arrasto rápido, um ruído de carne e osso batendo no chão e um som de metal se fechando. O clipe de vídeo termina em 1h47 da manhã, com a porta do apartamento fechada e a luz do hall piscando.
Quando o síndico, alertado por vizinhos que ouviram o grito abafado, foi verificar, a porta de Júlia estava trancada por dentro. A chave estava na fechadura. Não havia sinais de arrombamento. Não havia sangue. Não havia Júlia. O único vestígio era a mochila dela, largada no chão do hall, com o celular pessoal ainda no bolso. Eles só encontraram uma coisa que a polícia não conseguiu explicar. Na parede de metal da porta de Júlia, havia uma inscrição feita com algo pontiagudo e afiado. Não era uma palavra, mas sim um símbolo. Um círculo cortado por 2 linhas paralelas, o logo do aplicativo de entrega. E logo abaixo, gravada de forma mais superficial, estava uma única frase, escrita em letras trêmulas, como se a pessoa tivesse lutado para terminá-la. Entrega concluída. O Lucas morava sozinho numa casa meio caindo aos pedaços em Pouso Alegre, interior de Minas. A casa era só um pretexto para o porão, o bunker dele. Era onde ele guardava o equipamento de rádio amador. Não era só um hobby, era a vida dele. Ele era o tipo de cara que entendia que o ar não está vazio, está cheio de conversas, segredos, sinais de socorro que ninguém mais ouve. Ele tinha uma antena direcional que ele mesmo soldou, uma monstruosidade de alumínio no telhado que parecia mais um arpão apontado para o céu. Passava as madrugadas ali, com o cheiro de solda fria e café requentado, varrendo as bandas UHF. A maioria era lixo, taxistas, caminhoneiros, a comunicação cifrada da Polícia Rodoviária Federal, o chiado de satélite morto. Mas ele buscava a anomalia. Ele sabia que a melhor informação estava sempre onde não deveria estar. O que o mantinha acordado não era só a busca por um sinal limpo, era o espectro. Ele tinha uma obsessão particular por um caso antigo que virou lenda urbana na região, o tal caso da menina Clara. Clara desapareceu há 20 anos, lá para a banda de São Bento do Sapucaí, na Serra. 8 anos, cabelos escuros, sumiu da porta de casa numa tarde ensolarada. Não tinha sequestro, não tinha pegadas, não tinha corpo. O caso esfriou, virou mito regional, aquele tipo de história que as mães usam para assustar os filhos perto de cachoeiras e matas fechadas. A Polícia Civil fez o que pôde, a Federal deu uma olhada rápida e desistiu. Arquivaram como desaparecimento sem vestígios. Mas a verdade é que ninguém nunca aceitou isso. A Serra da Mantiqueira é traiçoeira, mas sumir assim, do nada, era coisa de filme de terror. Lucas usava o desaparecimento da Clara como um ponto de referência geográfico. Ele tinha a teoria que se houvesse algo bizarro acontecendo naquelas áreas remotas, talvez alguma operação secreta, algo que o governo não queria que soubesse, a frequência de rádio seria a primeira a delatar. E foi numa terça-feira chuvosa, por volta das 3 da manhã, que o espectro dele acendeu. Ele estava varrendo a faixa dos 460 MHz, uma frequência que, teoricamente, só é usada por serviços de segurança pública e alguns repetidores de longa distância. Era um local morto, mas, de repente, um pico. Não era ruído branco, não era estática, era um sinal modulado, limpo, pulsando com uma força absurda para a distância que ele calculava. Lucas parou o scanner e ajustou o filtro. O rádio começou a grunhir, como um animal preso. Não era voz, era um padrão. Parecia uma transmissão de dados antiga, talvez RTTY, mas distorcida, como se o sinal estivesse sendo transmitido através de água ou metal enferrujado. "Que porra é essa?" ele murmurou, a voz rouca de horas de silêncio. Ele checou as coordenadas. A fonte era exatamente na direção da serra, na área geral onde a Clara havia sumido. Coincidência? Claro que sim. Mas a intensidade do sinal estava fora do comum. Para chegar ali com aquela clareza, a fonte deveria estar usando um transmissor industrial ou algo altamente modificado. Ele começou a trabalhar na gambiarra. Ele tinha um receptor SDR de alta performance conectado ao computador, rodando um software de análise de espectro que ele mesmo tinha ajustado. O objetivo não era ouvir, era ver o sinal. A tela do monitor
A única luz na escuridão úmida do porão mostrava o sinal como uma montanha russa de picos e vales. Eram dados, com certeza, mas criptografados ou usando um protocolo tão arcaico que parecia ter saído de um arquivo militar dos anos 70. Lucas passou as próximas 2 horas aplicando filtros, tentando estabilizar a portadora. O suor escorria pela testa dele, misturando-se com a graxa do teclado. Ele sentia a pressão no peito, aquela sensação que todo radioamador conhece quando percebe que esbarrou em algo que não deveria. Isso não era a PF conversando sobre apreensão de carga, isso era outra coisa. Algo que parecia ter sido enterrado no fundo da banda de rádio. Finalmente, ele conseguiu travar o sinal. O ruído cessou, substituído por um zumbido baixo, rítmico. O software de decodificação de áudio que ele usava, uma ferramenta de código aberta chamada DeepScan, começou a trabalhar na decifração do fluxo de dados. A tensão era física. Ele pegou o fone de ouvido, aquele pesado com isolamento acústico, e colocou-o. Se fosse criptografia de voz, ele precisaria de cada nuance. O zumbido continuou por mais uns 10 minutos, o computador lutando para reorganizar os pacotes de dados. Lucas estava quase desistindo, pensando que era só um loop de telemetria de alguma estação meteorológica abandonada. Foi quando o zumbido quebrou. Houve um estalo seco, como um pedaço de gelo rachando. E então o som estabilizou. Não era RTTI, não eram dados militares. Era a voz. Mas não era a voz de um adulto falando códigos, era uma voz infantil, aguda e incrivelmente distorcida, como se a garganta estivesse cheia de areia. O áudio estava limpo, mas a voz em si estava errada. Tinha uma cadência estranha, quase robótica, mas a emoção, o pavor, era inegável. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Ele verificou o software. A frequência era a mesma, o sinal era o mesmo. Aquilo estava vindo da serra. Ele pausou o DeepScan e tentou rodar um filtro de análise de idade vocal. O resultado veio em segundos. 8 a 10 anos. Uma criança. O Lucas religou o áudio. Ele estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o mouse. A voz começou a falar, mas não em frases completas, e sim em pedaços desconexos, como se estivesse recitando algo que não entendia. Ele precisou ouvir 3 vezes antes que seu cérebro conseguisse processar as primeiras palavras em português, que saíam com o chiado metálico de um transmissor à beira do colapso. A grama não é verde aqui. É marrom e fria. O Lucas fechou os olhos. Grama marrom? Em Minas Gerais, no auge do verão? E a voz? A voz era de uma menina que soava exatamente da idade que Clara teria quando desapareceu. Ele acelerou o software de decodificação. Precisava de mais. Precisava saber quem era ou o que estava transmitindo aquilo. A voz continuou, mais clara agora, mas cada palavra era um prego no caixão da sanidade do Lucas. O chão está molhado, mas não choveu. Ele está sempre molhado de água que não é água. O Lucas agarrou a caneca de café, a mão suada. Aquilo não era um rádio amador, não era um sequestro. O terror na voz era palpável, mas o conteúdo era surreal. Ele se inclinou para a tela, ajustando o volume dos fones para um máximo. O que veio a seguir fez o sangue dele gelar, porque a menina parou de descrever o ambiente e começou a descrever o tempo. Faz 20 anos. Eu contei. Os adultos aqui não contam. Eles só esperam. 20 anos. Clara sumiu há 20 anos. Lucas tentou racionalizar. Era um hoax? Um teste militar de simulação de crise? Mas o sinal era real, físico, vindo da serra. E o desespero na voz era tão cru que parecia estar sendo transmitido diretamente da alma. Ele deu play na gravação, iniciando o registro completo do áudio. O relato da menina continuou, detalhando um lugar que não existia,
uma realidade paralela de escuridão e umidade. Eles não têm olhos, mas eles veem. Eles querem a minha voz, mas não podem ter a minha voz. Só a frequência. A palavra frequência ressoou no fone de ouvido com um eco doentio. Lucas sentiu o ar rarear. Ele estava ouvindo um fantasma. Um fantasma que estava usando um transmissor UHF potente para se comunicar diretamente com ele, 20 anos depois do sumiço. Ele precisava de evidências. Ele tinha que limpar o resto do áudio. O Deep Scan estava quase no fim da primeira faixa decodificada. A menina fez uma pausa longa. O chiado metálico voltou. E então ela falou a última coisa daquela primeira parte da transmissão. Algo que Lucas nunca esqueceria, porque não era um lamento, era um aviso. Eles estão chegando perto do transmissor. Os que não têm olhos. Eles sabem que eu estou falando. E eu sei o nome deles. É por isso que eles me trouxeram para onde a grama é marrom. Você tem que apagar isso. Você tem que apagar a frequência. Porque eles usam o rádio para vir. O áudio parou abruptamente. Não foi um corte de transmissão. Foi como se a fonte tivesse sido arrancada da tomada com violência. O sinal na tela caiu de um pico gigantesco para 0, deixando apenas o ruído de fundo normal do universo. Lucas tirou os fones de ouvido. O silêncio do porão agora mais opressor do que o barulho. Ele olhou para a tela. O arquivo WAV estava ali, gravado, com 17 minutos de duração. Ele sabia que acabava de encontrar a verdade sobre o caso Clara. E sabia com uma certeza fria que o paralisou que a Polícia Federal não estava tentando apagar esse áudio porque ele continha um segredo de Estado. Eles estavam tentando apagar porque o áudio era um farol. E o que a menina descreveu, o que estava chegando perto do transmissor, sabia exatamente onde procurar quem estivesse ouvindo. Lucas hesitou, o dedo pairando sobre o ícone de salvar. Ele deveria ter apagado tudo na hora, como a menina mandou. Mas a curiosidade era maior que o pavor. Ele precisava ouvir o resto. Ele salvou o arquivo. Nome: Clara_460MHZ_0300AM_PT1.wave. E foi aí que a primeira batida veio. Não no rádio, na porta do porão. 3 batidas secas, lentas, pesadas, que ressoaram pela casa silenciosa. Lucas não tinha vizinhos próximos. Ele congelou. Ele não tinha contado para ninguém sobre o sinal. Ninguém. Ele olhou para a tela do computador, para o arquivo salvo, e então para a porta de madeira escura. A voz da menina no áudio voltou à sua mente. Eles usam o rádio para vir. A segunda batida veio, mais forte, e então uma sombra passou pela pequena janela de ventilação do porão, bloqueando a pouca luz da madrugada. Não parecia humana. Era alta, distorcida pela grade metálica e estava parada ali, esperando. Lucas se afastou do computador, o pânico subindo pela garganta. Ele tinha que se livrar da evidência, ele tinha que apagar o arquivo. Mas antes que pudesse sequer tocar no mouse, o computador emitiu um som alto e agudo. Não era do sistema, era do microfone interno, um grito agudo, metálico, que parecia estar vindo de dentro da máquina. E a tela, onde o arquivo de áudio estava salvo, piscou para preto, e uma única linha de texto verde, velha e feia, apareceu. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. O grito metálico vindo da CPU era ensurdecedor, um feedback agudo que não era elétrico, mas biológico, como se o computador estivesse sendo forçado a vomitar o som da menina Clara. Lucas cambaleou para trás, as mãos cobrindo as orelhas, mas o som parecia vibrar dentro dos ossos dele. Não era audível, era sentido. A linha verde na tela piscou, se multiplicou, e o fundo preto se desfez num padrão que Lucas reconheceu com um terror gelado. Era o espectro de rádio da transmissão, mas agora animado, como se a frequência estivesse viva na tela. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. A frase se desfez e foi substituída por um símbolo que parecia um olho de gato estilizado, mas sem pupila, apenas um vazio alongado. O porão, que era quente e úmido, ficou subitamente frio,
com aquele cheiro de terra molhada e ozônio, o cheiro que sempre precede uma tempestade elétrica forte. A porta do porão, que estava trancada com um ferrolho de ferro maciço, gemeu. Não era mais a batida lenta e pesada. Agora era um empurrão, lento, firme. O som de madeira se desintegrando sob pressão constante. Lucas não pensou em fugir pela escada. A escada levava para casa, e ele sabia, com a certeza absoluta do pavor, que o que estava na porta não era apenas um invasor. Era a consequência direta do que ele tinha puxado do ar. Ele tinha que se livrar da evidência, ele tinha que apagar o arquivo. Mas antes que pudesse sequer tocar no mouse, o computador emitiu um som alto e agudo. Não era do sistema, era do microfone interno. Um grito agudo, metálico, que parecia estar vindo de dentro da máquina. E a tela, onde o arquivo de áudio estava salvo, piscou para preto, e uma única linha de texto verde, velha e feia apareceu. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. O grito metálico vindo da CPU era ensurdecedor, um feedback agudo que não era elétrico, mas biológico, como se o computador estivesse sendo forçado a vomitar o som da menina Clara. Lucas cambaleou para trás, as mãos cobrindo as orelhas, mas o som parecia vibrar dentro dos ossos dele. Não era audível, era sentido. A linha verde na tela piscou, se multiplicou, e o fundo preto se desfez num padrão que Lucas reconheceu com um terror gelado. Era o espectro de rádio da transmissão, mas agora animado, como se a frequência estivesse viva na tela. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. O grito metálico vindo da CPU era ensurdecedor, um feedback agudo que não era elétrico, mas biológico, como se o computador estivesse sendo forçado a vomitar o som da menina Clara. Lucas cambaleou para trás, as mãos cobrindo as orelhas, mas o som parecia vibrar dentro dos ossos dele. Não era audível, era sentido. A linha verde na tela piscou, se multiplicou e o fundo preto se desfez em um padrão que Lucas reconheceu com um terror gelado. Era o espectro de rádio da transmissão, mas agora animado, como se a frequência estivesse viva na tela. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. A frase se desfez e foi substituída por um símbolo que parecia um olho de gato estilizado, mas sem pupila, apenas um vazio alongado. O porão, que era quente e úmido, ficou subitamente frio, com aquele cheiro de terra molhada e ozônio, o cheiro que sempre precede uma tempestade elétrica forte. A porta do porão, que estava trancada com um ferrolho de ferro maciço, gemeu. Não era mais a batida lenta e pesada. Agora era um empurrão, lento, firme. O som de madeira se desintegrando sob pressão constante. Lucas não pensou em fugir pela escada. A escada levava para casa e ele sabia, com a certeza absoluta do pavor, que o que estava na porta não era apenas um invasor, era a consequência direta do que ele tinha puxado do ar. Ele tinha que matar o transmissor, ele tinha que matar o sinal. Ele se jogou na direção da mesa de rádio, tropeçando nos cabos e nas caixas de ferramenta. Seus olhos estavam fixos no amplificador de potência, o coração do sistema. Se ele destruísse o amplificador, o sinal morreria. Ele agarrou um martelo de solda pesado, ignorando a dor aguda do calor residual. Crac! O ferrolho da porta cedeu. O som foi como um tiro na escuridão. A porta voou para dentro, batendo na parede de tijolos e revelando a escuridão absoluta do vão. Lucas não viu nada de imediato, mas sentiu a mudança na pressão do ar. O cheiro de ozônio se intensificou, misturado agora com algo metálico e rançoso, como sangue velho ou cobre. Ele levantou o martelo e desceu com toda a força no painel frontal do amplificador. Vidro se estilhaçou, faíscas azuis explodiram e o porão mergulhou em um silêncio temporário, o zumbido do rádio morrendo em um suspiro eletrônico. Falha de energia. Por um segundo, Lucas sentiu um alívio insano. Ele tinha conseguido. Ele tinha cortado a comunicação. Mas a tela do computador, alimentada por um no-break independente, permaneceu acesa. O olho de gato sem pupila ainda o observava.
e o software DeepScan, aquele pedaço de código aberto que ele tinha otimizado por meses, começou a piscar freneticamente. O computador estava ignorando a destruição do transmissor. Ele estava processando o resto do áudio que ele havia gravado. A parte 2. Lucas se virou para a porta. A coisa entrou. Não era uma pessoa, não era um bicho. Era alto, absurdamente alto, curvado para caber no vão da porta. Parecia feito de sombras densas e enroladas, mas com uma textura que parecia a casca úmida de uma árvore. Tinha membros longos e finos que terminavam em algo parecido com mãos, mas que se moviam com a precisão rígida de um inseto. Eram os que não têm olhos. Eles se moviam devagar, com um som de arrastar úmido, como botas de borracha pisando em lama. Onde seus rostos deveriam estar, havia apenas a sombra, um buraco negro que parecia engolir a luz ambiente. Lucas ficou paralisado, olhando para a criatura que agora estava inteiramente no porão, a poucos metros dele. Não havia hostilidade óbvia, apenas uma presença pesada, de análise. E então, o DeepScan terminou a decodificação da segunda parte do arquivo. O som não veio dos alto-falantes do computador, mas sim de um pequeno rádio de mão, um walkie-talkie barato que Lucas usava para testar a modulação, deixado em cima da mesa. O rádio estava desligado, mas ele ligou. E a voz da menina Clara voltou, sem o chiado metálico, limpa e próxima. Mas não era a voz de uma criança assustada. Era a voz de uma criança que estava cumprindo uma tarefa. O áudio decodificado era curto, menos de 30 segundos, e era a chave de tudo. Eles não estão atrás do rádio. O rádio é só a isca. Eles estão atrás do eco. Eu sou o eco. E 20 anos é tempo demais para ecoar sozinha. A criatura na porta parou. Seus longos braços se estenderam ligeiramente, como se estivesse escutando a voz que vinha do rádio de mão. Clara continuou, e a voz dela agora parecia fria, quase satisfeita. Eu te avisei para apagar, Lucas, mas você não apagou. Você salvou o eco. E o eco é a parte que eles precisam para vir de verdade, não para Mantiqueira, para onde você está. A criatura deu um passo. O chão de concreto rachou levemente sob seu peso. O último trecho do áudio era a parte mais crucial. A revelação que a Polícia Federal, a PRF ou qualquer agência humana jamais poderia compreender. Eles me disseram o nome deles. Eles não têm nomes de pessoas. Eles são o zumbido. Eles vieram pelo rádio há muito tempo, mas não podiam passar, porque o corpo é muito sólido. O corpo atrapalha. Eles usam o sinal, a frequência para tornar o corpo maleável. A voz parou. Não houve mais estática, apenas o som do rádio de mão que agora emitia um zumbido baixo, idêntico ao ruído de fundo que Lucas tinha decodificado inicialmente. A criatura, o zumbido, estava a menos de 2 metros. Lucas podia sentir o frio que emanava dela, um frio que parecia sugar o calor do seu corpo. Ele tentou gritar, mas seus pulmões estavam paralisados. Ele olhou para a criatura, para o vazio onde deveria estar o rosto, e foi então que ele notou a anomalia final. A criatura não tinha olhos, mas na base do seu pescoço alongado, onde a escuridão se encontrava com o que parecia ser a pele, havia algo. Não eram olhos. Eram 2 pequenos pontos de luz verde pulsante, idênticos à cor da linha de texto que o computador havia exibido. Eram o que pareciam ser 2 pequenos diodos emissores de luz, como os LEDs de status de um transmissor ligado. O zumbido não via com os olhos, ele via com o sinal. Ele era a frequência encarnada. O braço longo e fino se moveu com uma velocidade surpreendente. Não atacou Lucas. Em vez disso, alcançou a mesa e com 2 dedos que pareciam galhos secos, tocou a tela. No mesmo instante em que a tela foi tocada,
O rosto de Lucas, iluminado pelo brilho verde do monitor, começou a tremer. Não era medo. Era uma vibração física, como se ele estivesse prestes a se liquefazer. A vibração começou no centro do peito dele, onde o rádio de mão continuava a emitir o zumbido baixo. O som da frequência estava reestruturando a realidade de Lucas. O zumbido puxou o braço de volta e Lucas caiu de joelhos. O último som que ele ouviu não foi um grito, mas um som de compressão, como o ar sendo rapidamente sugado para um vácuo. O porão ficou em silêncio. A tela do computador piscou e apagou. O que se segue não é a conclusão do Lucas, mas o que os outros encontraram. A Polícia Federal só chegou à casa em Pouso Alegre 3 dias depois, acionada por um vizinho distante que estranhou a porta do porão arrombada. Não havia arrombamento na casa principal. O bunker do Lucas estava intacto, exceto pelo amplificador de potência destruído e pelo cheiro de ozônio que pairava no ar. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem impressões digitais. O Lucas havia sumido, simplesmente. Os agentes da PF, que já estavam em cima da frequência de 460 MHz há semanas, sabiam que algo estava errado. O equipamento de rádio estava todo lá, exceto por uma coisa: o pequeno walkie-talkie de mão, que nunca foi encontrado. E o computador. O disco rígido estava queimado, frito, exceto por uma partição de recuperação que Lucas, em sua paranoia, havia criado. Nela havia um único arquivo, protegido por uma criptografia forte que a PF levou meses para quebrar. Quando finalmente conseguiram acessar o conteúdo, encontraram 2 arquivos de áudio: o Clara 460 MHz 0300 AM PT1.wave e o Clara 460 MHz final PT2.wave. Eles ouviram a descrição da menina, os 20 anos no lugar da grama marrom e o aviso final. O que me permitiu escrever isso? Eu trabalhava na área de informática forense da PF naquela época. Fui o responsável por isolar a evidência. Eles tentaram apagar, tentaram rotular como gravações adulteradas, mas o sinal era real, o espectro era inegável. A última coisa que a PF notou e que me fez pedir demissão e desaparecer foi o que aconteceu quando eles tentaram reproduzir o Clara 460 MHz Final 2.wav no alto-falante do laboratório. O áudio final da menina, onde ela dizia que o zumbido torna o corpo maleável, fez o ar da sala vibrar de forma estranha. Não era o som em si, era a frequência. E quando o arquivo terminou, o computador do laboratório, um modelo de última geração, piscou para preto. E na tela, por apenas 1 segundo, antes de o sistema se recuperar, uma única linha de texto verde, velha e feia, apareceu. A mesma que Lucas viu. Estamos ouvindo você agora. Apague o sinal. Eu não apaguei o arquivo, eu o copiei. Está comigo agora. E eu sei que o zumbido não está procurando por Lucas ou Clara. Eles estão procurando por quem tem a frequência. Eu sou o novo eco. E faz 3 dias que meu receptor de rádio amador, que está desconectado da antena e guardado em um armário de metal, começou a emitir um zumbido baixo, rítmico, na frequência dos 460 MHz. E eu estou esperando pela batida na porta. Não importa o quão fundo você enterre o rádio, se você tem o sinal, eles usam o sinal para vir. E a grama do meu quintal, hoje de manhã, parecia estranhamente marrom e fria.